Olá, o vídeo é sobre a reforma da Previdência Social. Será que realmente é necessário uma reforma tão brusca como o governo está querendo implantar? Como a mídia fala que a Previdência Social é deficitária, que deve não sei quantos bilhões, o rombo da Previdência. Será que realmente essa é a realidade da nossa Previdência Social? Antes de iniciar o assunto, vou me apresentar. Sou Tasso Henrique Brandão, sou advogado, professor de Direito Previdenciário e servidor público federal do Instituto Nacional do Seguro Social. Então, fique ligado, assista o vídeo até o fim, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Vamos disseminar essa informação para a população brasileira. Agradeço e vamos lá, vamos nessa! Reforma da Previdência Social. Realmente é necessário uma reforma na Previdência Social tão brusca como o governo está propondo? Existe um rombo na Previdência Social de bilhões e bilhões de reais, como a mídia tanto fala? A Previdência, ela é deficitária? Não, a Previdência não é deficitária. A Previdência não possui um rombo de bilhões e bilhões de reais. Essa é que é a realidade. Mas o governo tenta imprimir isso e passar isso para a sociedade, fazer com que o povo, a população, acredite nisso, para que assim a reforma tão prejudicial para o trabalhador seja aprovada no Congresso Nacional. Então, para que a gente possa comprovar isso, a gente vai ter que falar um pouco de história da Previdência Social e história do Brasil. Antes disso, vamos lá para a nossa Constituição Federal de 1988, no artigo 194, certo? A Constituição de 88, ela trouxe um capítulo sobre a Seguridade Social. E a Previdência Social ela está contida na Seguridade Social. Então, vamos à leitura do artigo 194. Se você quiser acompanhar, você pode abrir a Constituição, coloque aí no Google CF/88 e vá lá para o artigo 194, certo? A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações, de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Ou seja, a Seguridade Social, ela compõe ali, ela é composta pela saúde, a previdência e a assistência. Esses três pilares compõem a Seguridade Social, ou seja, a Previdência Social ela faz parte da Seguridade Social. Então, guarde essa informação. Por quê? Porque ela é muito importante para comprovar que a Previdência Social não é deficitária, que a Previdência Social não possui rombo bilionário, como o governo fala, como a mídia propaga essa informação. Ok? Então, vamos seguir. Para lembrar isso, a gente vai ter que fazer a leitura do artigo 195 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Vamos ao artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e das seguintes contribuições. Bom, não vou fazer a leitura completa do artigo 195. O que importa é a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, a sociedade, certo? A sociedade inteira e o governo irão financiar a Seguridade Social. E a Previdência Social, ela faz parte da Seguridade Social. Portanto, o governo também deve financiar a Previdência Social. Ok? Superado isso, vamos dar prosseguimento. Agora a gente vai para a parte histórica, certo? Vamos para a parte histórica, que é necessária a gente falar para comprovar que a Previdência não está com um rombo bilionário.
Vamos ao histórico. O ano de 1923 é considerado o início da Previdência Social no Brasil, com a edição do Decreto 4.862, conhecido como Lei Eloy Chaves. A partir desse decreto foi surgindo as caixas de aposentadorias e pensões, que eram da empresa. Se a pessoa trabalhava em empresa X, existia a caixa de aposentadoria e pensão daquela empresa X. Em 1933, como foram surgindo muitas caixas de aposentadorias e pensões, veio o decreto 22.873 de 1933, que criou não mais caixas de aposentadorias e pensões como estavam aqui, e não por empresa, mas sim criou os institutos, que foi juntando os segurados por categoria. Já tomava uma proporção maior, certo? Você não fazia mais parte de caixas de aposentadoria e pensão de empresa X, mas sim da sua categoria profissional A. Em todo o Brasil, nacional, foram surgindo os institutos de aposentadorias e pensões. Então, no ano seguinte, em 1934, veio a Constituição, e ela trouxe a tríplice forma de custeio, com a participação dos trabalhadores, empregadores e do governo. Desde então, essa tríplice forma de custeio existe na nossa Constituição, como lemos no artigo 195 da CF. Ok? Agora vamos para o ponto X. O que determinou que culminasse na situação que estamos hoje, o início de tudo, foi justamente 1960, com a edição da Lei Orgânica da Previdência Social. Por que desencadeou tudo? Porque esse é o ponto-chave, esse é o ano-chave. Ora, eu falei para vocês que em 1923 foram criadas as caixas de aposentadorias e pensões por empresa. Em 1933 começaram a surgir os institutos, que pegaram não os trabalhadores da empresa X, da empresa determinada, mas sim de toda a categoria profissional. Começou a gerir isso. Mas quem era que fazia essa gestão? Era o governo? Não. Antes eram as empresas, depois passou a ser esses institutos. Mas o governo ainda não fazia parte disso, o governo ainda não estava administrando todo o sistema. Agora, a partir de 1960, foi quando o governo decidiu entrar e abarcar tudo. Por quê? Porque existia muita desorganização, certo? Existiam institutos, cada instituto regia de uma forma, tinha a sua previdência, tinha as suas regras e tudo, e isso era muito desorganizado. Então o governo veio e abraçou todos os institutos. Venham. Só que com isso, o governo pegou muito dinheiro. Muito dinheiro. O governo pegou todos esses institutos e todas as receitas dele e abarcou tudo de uma vez. E então, depois de abarcar tudo de uma vez, em 1966, o governo criou o Instituto Nacional da Previdência Social, famoso INPS.
como muitas pessoas ainda falam, INPS, em 1966. Ou seja, ele pegou todos os institutos e criou somente um, concentrou em um. E agora? O governo viu aquele dinheiro todinho, todo aquele dinheiro. Hoje, se a gente fosse reverter, seriam bilhões e bilhões e bilhões de reais. O que foi que o governo fez? É agora onde começa toda a desorganização da Previdência Social, começa a partir de agora. Aí você pega a década de 60. O que foi um avanço tão grande para o Brasil na década de 60? Ora, a construção de Brasília. Da onde que vocês acham que veio muito dinheiro para construir Brasília? Ora, daqui, ó. A Previdência Social financiou boa parte da construção de Brasília, certo? Boa parte, não foi pouco não, foi muito, muito dinheiro. O governo viu aquele dinheiro, opa, vamos construir Brasília. Depois a gente devolve para a Previdência Social, para os cofres da Previdência. Isso aconteceu, essa devolução? Até hoje nunca voltou o dinheiro para os cofres da Previdência. Então, marque isso. Construção de Brasília, dinheiro da Previdência que nunca voltou para os cofres. Vamos para a próxima década. Década de 70. Uma obra muito grande que o governo financiou também, que a Previdência, na realidade, financiou. A construção da rodovia Transamazônica. Dinheiro dos cofres da Previdência Social financiou e que até hoje não voltaram para os cofres da Previdência. A Previdência Social financiou, mas não voltou para a Previdência. Diante dessas duas situações, foram as únicas? Não. Durante esse tempo, esse período aqui, não foram as únicas obras que a Previdência Social financiou. Teve outras e outras e muitas outras, certo? Estou colocando as referências, que são as maiores. Também, na década de 70, teve a construção da ponte Rio-Niterói, que também foi dinheiro financiado pela Previdência Social e não voltou para os cofres da Previdência. Próxima década, década de 80. A Previdência também financiou a construção da hidrelétrica de Itaipu. Não só a construção, mas também ajudou várias outras companhias elétricas do governo, tá? Vale do São Francisco, a hidrelétrica de Itaipu, teve dinheiro da Previdência Social investido nessas companhias e que nunca voltaram para os cofres da Previdência. Então, você vai somando tudo isso. E todas essas informações aqui que eu estou colocando para vocês, isso aqui é história, tá? Previdência Social, isso aqui é história. Isso daqui o governo não fala, isso daqui não se comenta. Mas eu peguei essas informações aonde? Na internet. Eu coloquei lá no Google e achei a primeira e já coloquei aqui. Não. Eu peguei da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Os arquivos estão na descrição do vídeo, que você pode pegar, você pode baixar e acompanhar e ver. Não é só o histórico, também tem cálculos que a gente vai partir agora a falar de outra coisa. Então, você pode somar todos esses rombos na Previdência Social que nunca voltou. Ora, isso é lógico. Como é que uma Previdência está quebrada, uma Previdência como a do Brasil está quebrada, a Previdência Social do INSS está quebrada? Como é possível? Se a gente pegar aqui um raciocínio lógico, em 1950, pouquíssimas pessoas estavam aposentadas, mas tinha muita gente contribuindo. Em 1960, a mesma coisa, e assim sucessivamente. As pessoas realmente elas começaram a se aposentar, deram início assim, a ter um grande volume de aposentadoria a partir ali de 1980, 1990, foi que começou a aumentar de forma demasiada a quantidade de pessoas aposentadas.
Mas na proporção que aumentava a quantidade de pessoas aposentadas, também aumentava a quantidade de pessoas na ativa, trabalhando para contribuir com o sistema. Por quê? Porque o sistema ele é de repartição. Uma geração financia a geração anterior. É assim que funciona. Uma geração financia os benefícios da geração que está aposentada atualmente. É assim que funciona. Hoje eu estou trabalhando para pagar benefício das pessoas que já estão aposentadas, tá? Não é o meu benefício. O meu benefício é outra geração. E isso o governo quer mudar e nós não podemos aceitar. Então, em um raciocínio lógico, se tinha pouca gente aposentada, para onde foi esse dinheiro? Por que esse dinheiro não está nos cofres da Previdência? Ora, está aqui a resposta. O governo pegou esse dinheiro, administrando de forma errada, de forma altamente irresponsável, e pegou o dinheiro da Previdência Social e fez outros investimentos. E em nenhum momento esse dinheiro voltou para os cofres da Previdência, que isso seria uma administração um pouco mais responsável, se você pega e devolve. Mas o governo somente tirou o dinheiro da Previdência e não devolveu. Uma administração completamente irresponsável. E hoje quer jogar a conta para quem? Para o trabalhador. Que o trabalhador pague essa conta, porque se esse dinheiro estivesse lá, ou se ele tivesse voltado para os cofres da Previdência, a Previdência não existia esse rombo, tá? Então, ainda não acabou. Vamos dar prosseguimento agora em mais irresponsabilidade do governo. Vamos seguir. Como eu havia falado, não acabou. Ainda tem mais. Então, se o governo tira com a intenção de não devolver, para que ele vai colocar lá? Não tem necessidade. Então, ele criou um mecanismo para não colocar mais o dinheiro na Previdência e tirar. Não passar mais nem pela Previdência. Esse foi o mecanismo que o governo criou. E lembre-se, no início do vídeo eu falei Seguridade Social, certo? Seguridade Social é composta por Previdência, Assistência e Saúde. Então, tem contribuições que é destinada somente para a Seguridade Social e não pode ser destinada para outra coisa. Não pode. O dinheiro que o governo arrecada para a Seguridade Social, ela tem que ser investida em Previdência, Assistência e Saúde. Mas aí o legislador foi, certo? O governo foi e inventou um mecanismo para que esse dinheiro não ficasse tão vinculado assim. Então, em 1994, ele criou o Fundo Social de Emergência. O que é que isso significa? Ora, que o dinheiro desse Fundo Social de Emergência não vai mais para a Seguridade Social, por conseguinte, não vai mais para a Previdência Social. Ele desviou o dinheiro, ele desviou para poder utilizar do jeito que quisesse. Essa é que é a realidade. Então, em 1996, criou o Fundo de Estabilização Fiscal. Só mudou a nomenclatura, mas o objetivo era o mesmo, desviar o dinheiro da Seguridade Social para que possa fazer o que quisesse, porque indo para a Seguridade Social, ele tem que gastar com a Seguridade Social. Quando ele desvincula, ele pode gastar com o que ele quiser. Então, em 1996, apenas mudou a nomenclatura. Isso acabou? Não. Lembrando que em 1996 era 20%, tá, de desvio. Em 1996 era 20% de desvio. E em 2000, 20% de desvio. Mas mudou a nomenclatura. Desvinculação das receitas da União. Mais conhecida como DRU, a DRU, certo? Em 2000, a DRU foi instituída com um percentual de 20% das receitas da Seguridade Social, ou seja, do dinheiro que o governo arrecada para a Seguridade Social, ela desvia 20% e pode fazer o que quiser. Mas o que é que ela faz? Ela paga os juros da dívida ativa da União. Vou falar mais uma vez, ela paga os juros, somente os juros da dívida ativa da União. Agora, 20%, até 2016 era 20%. Só que o Michel Temer entrou, nosso ex-presidente, ele entrou e o que foi que ele fez? Ele mudou a DRU. Ele não só prorrogou a DRU até 2023, como ele aumentou o percentual de 20% para 30%, certo?
Então, a desvinculação das receitas da União, ou seja, o dinheiro que ia para a Seguridade Social, portanto, para saúde, previdência e assistência, 30% está sendo desviado. Para quê? Para pagar os juros da dívida ativa. Somente para isso. E a gente perde aonde? Perde na saúde, perde na previdência e perde na assistência social. Aí o governo vem com mimimi de dizer que a previdência tem um rombo. Não, não tem um rombo, tá? Aqui é mais do que comprovado que a previdência não possui um rombo. Agora, dados de novo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Em 12 de 2015, a Previdência tinha para receber 374 bilhões de reais. 374 bilhões de reais. Com certeza esse número aumentou. Agora, para finalizar e para você esquecer essa história de que a Previdência está quebrada, que a Previdência é deficitária, que existe um rombo enorme na Previdência Social. Para você acabar de vez com esse mito, com essa história, com essa falácia do governo. Vamos lá. A gente falou aqui de dinheiro que o governo tirou da Previdência e não devolveu. A gente falou da DRU, certo? Que desvinculou o dinheiro da Seguridade Social, que também ia para a Previdência Social, prejudicando todos os brasileiros, certo? E isso ainda está acontecendo. E agora, a gente acabou de falar de 374 bilhões de reais, isso em dezembro de 2015, nós já estamos em 2019. Essa conta aqui com certeza já aumentou. Por que eu digo que essa conta aumentou? Porque, por exemplo, a Globo estava aqui, certo? E o que a Globo deve é mais de 2 bilhões de reais para a Previdência Social, mais de 2 bilhões de reais, certo? Então, muitas empresas devem, Bradesco, Itaú, a Globo e outras empresas do próprio governo devem à Previdência Social. Eu não vou nem falar aqui das prefeituras de todo o Brasil que devem à Previdência Social. Então, o rombo é muito grande, muito grande. Se o governo conseguisse receber todo esse dinheiro que as empresas e prefeituras e órgãos estão devendo à Previdência e pagasse também o que o próprio governo, administrador do sistema, deve à Previdência, a Previdência seria muito superavitária, muito, gigantescamente. Não é à toa que os bancos querem que aconteça a reforma. Por quê? Porque vai quebrar o sistema de repartição, vai acabar com a previdência pública e eles é que vão pegar toda essa fatia para eles. É por isso que os banqueiros querem isso. Com certeza alguém quer, vai beneficiar poucos e prejudicar muitos. Então a gente já falou, DRU, bilhões que devem para a Previdência, a gente já falou do dinheiro que o governo tirou da Previdência e não devolveu. Agora a gente vai falar o seguinte, outra forma que o governo utiliza para ludibriar a população é a seguinte, ele unifica, certo? As contas da assistência social com as contas da Previdência Social. Ele unifica. Ele não poderia fazer isso, certo? Ele não poderia fazer isso. Por quê? Porque cada um deve ter seu orçamento. Embora componham a Seguridade Social, mas cada uma tem que ter o seu orçamento distinto. Mas o que é que o governo faz? Junta as contas da Previdência e da assistência social. Só que a assistência social não existe contribuição direta para ela, certo? A contribuição dela vem da Seguridade Social. Só que quando o governo junta essas contas, ou seja, ela pega todo o déficit, ele pega todo o déficit da assistência social que está sendo prejudicada pela DRU e pega a receita da Previdência Social e junta. Ora, se aqui só tem déficit e aqui tem superávit, é claro que vai dar negativo. É claro que vai dar negativo. Menos com mais é menos. E acabou. Isso daí é matemática básica, matemática simples.
O governo ele utiliza esse mecanismo e não deveria fazer isso. As contas da assistência social, elas devem ser desvinculadas da Previdência Social. E acabou. É assim que tem que funcionar. O dinheiro que vem para a Seguridade Social deveria ser dividido aqui entre as três partes. Só que existe a desvinculação, como a gente acabou de ver. E o governo ainda pega as contas aqui da assistência e da Previdência e junta. É claro que vai dar negativo. Certo? É claro, isso é óbvio. Então, é outro mecanismo que o governo utiliza para dizer para você que a Previdência está quebrada. Mas não é verdade. A conta não é para ser dessa forma. Não é, de jeito nenhum. Na descrição do vídeo eu também coloquei um link que você pode baixar uma tese de doutorado lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que uma professora ela utilizou as informações e ela comprovou, certo? Por meio de estudo e de pesquisa, que a Previdência Social ela é superavitária. E ela nem falou do que eu falei, dos roubos que o governo fez e tirou o dinheiro do cofre da Previdência. Ela nem falou isso. Ela só falou da realidade disso daqui, tá? Da soma das receitas e das despesas da Previdência e da assistência que deveriam ser separadas, desvinculadas, certo? Mas o governo vai e junta. E quando ele junta, é claro que fica negativo, certo? Lembrando que a Previdência Social ela deverá, como a Constituição ordena, pela sociedade e pelo governo, certo? Todo o governo, toda a sociedade ela deve financiar a Seguridade Social. Toda a sociedade deve financiar a Seguridade Social. E o governo também. Só que quando o governo tira 20% e atualmente está tirando 30%, certo? 30%. Todo ano o governo tira 30%. Quando ele tira, ele deixa de estar contribuindo com a sua cota parte. Ele não está contribuindo. Lembrando que mais uma informação da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. É isso daqui, ó. A DRU custa 120 bilhões a cada 12 meses para a Seguridade Social. 120 bilhões deixam de ir para a Seguridade Social devido à DRU de 30%. Ok? Informação da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Eu só estou repassando a informação. Ok? Não satisfeito com isso, o governo ainda dá muita anuência, dispensa muitos tributos de grandes empresas. E essa dispensa são bilhões e bilhões. Por exemplo, em 2014, na Copa que ocorreu aqui no Brasil, foi a Copa que mais gerou lucro para a FIFA até então, até aquela época, até 2014. Foram 16 bilhões de dólares. O governo deixou de arrecadar bilhões e bilhões. Porque para beneficiar quem? A FIFA. E o que foi que a FIFA deixou aqui para nós? Nada. Nada. Mas o governo liberou o imposto para a FIFA, deixou vender bebida alcoólica e tudo. A FIFA veio e fez o que quis, levou o que quis, levou tudo que pôde e não deixou nada para nós. Porque nem a infraestrutura que o governo prometeu deixar por causa da Copa, não deixou. Então, vamos seguir, ainda não acabou. Para finalizar, existe só mais uma coisa. Infelizmente, no Instituto Nacional do Seguro Social, na Previdência Social, existem muitas fraudes, certo? Muitas fraudes. E o governo, ele tem que dar mais poder para o servidor fiscalizar. Fiscalizar, que era o que acontecia antes. O que era que acontecia? A pessoa ia requerer um benefício assistencial ao deficiente ou ao idoso. O servidor ele tinha a liberdade, ele tinha a autonomia de ir lá e ver realmente se a pessoa tinha direito àquele benefício. Ele fazia uma pesquisa no local, em loco, e via realmente quem era que morava, quem era que trabalhava. Porque, pasmem, pessoal, pasmem, vocês podem colocar no próprio YouTube, certo? Fraude na Previdência, BPC, é só o que vocês vão ver. São pessoas ricas que nunca contribuíram para o sistema e que recebem o BPC. Por quê? Porque não pode mais ter fiscalização. Aí depois o governo vai atrás de cobrar. É muito errado, certo? Então, em suma,
resumindo aqui, existem muitos benefícios fraudulentos, infelizmente isso é uma realidade, certo? Mas isso, boa parte disso é culpa do governo, que ele deve fiscalizar, deve cobrar, deve ir atrás, ok? Não há essa parte do governo sendo incisivo em tentar recuperar o dinheiro, em evitar que isso aconteça. Porque o melhor de você recuperar é você evitar que aconteça, certo? E o governo ele ata demais as mãos do servidor. Ele impede que o servidor faça esse tipo de serviço, que vá lá e comprove que a pessoa não tem direito ou que a pessoa tem direito, certo? Muitas vezes a pessoa tem direito, é só ratificar a informação. Ele tirou isso do servidor, não pode mais ser feito isso. Então o governo, existe uma reforma necessária na Previdência? Existe, mas acredite, ela é mais administrativa do que legislativa. Existe uma reforma legislativa necessária? Existe, mas são reformas sutis e pontuais, e outra, ela tem que passar pelo Congresso, ela não pode vir através de medida provisória, como veio na época da Dilma, como veio com Michel Temer e como veio agora com Jair Bolsonaro. Ela tem que ser uma reforma pelo Congresso, sendo aprovada, sendo trabalhada, sendo questionada, sendo debatida, e não por meio de uma medida provisória. Não é assim que funciona. A Previdência Social ela é muito importante para toda a sociedade brasileira, muito importante, e ela não pode estar sofrendo mudanças por meio de medida provisória. Isso é muito errado, isso é muito irresponsável por parte do governo, certo? Você mexer ali com a vida de milhões de pessoas por meio de uma assinatura, de um decreto. Não pode ser assim, não pode ser por meio de uma medida provisória. Tem que ser trabalhado, tem que ir para o Congresso, tem que ser debatido e tem que ser visto realmente o que é necessário, o que é que pode mudar. Não tem como a gente comparar a Previdência Social brasileira com a Previdência da Alemanha, como eu vi o Michel Temer falando isso. Não tem. Olha, a expectativa de vida do Brasil aumentou, lá da Alemanha também, então a gente vai aumentar. Pô, mas lá na Alemanha o cara tem saúde, ele tem educação, ele tem segurança, ele tem tudo isso. Nós não temos isso, ainda não temos. Então não pode ser feito através de medida provisória. E outra, tem que ser feito uma reforma, uma pequena reforma, pontual, não pode ser uma reforma esdrúxula como o Paulo Guedes está querendo fazer. Mudar de repartição para capitalização, pronto, você vai quebrar a Previdência. Você vai fechar a Previdência, literalmente. É isso que vai acontecer. Então, com tudo que eu falei, eu acredito que você tem entendido que a realidade da Previdência Social brasileira é muito diferente do que o governo fala, do que a mídia diz, do que a mídia propaga, tá? A realidade é essa, a Previdência não está quebrada, a Previdência é superavitária, precisa de uma reforma? Sim, mas uma reforma mínima, uma reforma pontual. Tipo o quê? Tipo voltar a pensão a ser vitalícia para o cônjuge, a companheira, sendo comprovado ser vitalícia. Não existe isso. A pessoa com 40 anos vai receber a pensão durante 20 anos, aí quando ela está com 60, ali idosa já, aí vai acabar a pensão? Que absurdo é esse? Que lógica é essa? Isso passou na época da Dilma. Isso passou na época da Dilma. Então é um absurdo isso. É um absurdo, nós não podemos aceitar. Então, compartilhe o vídeo, tá bom? Divulgue o canal, divulgue o vídeo, compartilhe, coloque no Instagram, no Facebook, onde for, mande aí nos grupos de WhatsApp, etc, tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, dê um like, deixe seu comentário, e é isso. Eu sou Tasso Henrique Brandão, muito obrigado, força, foco, fé e avante!